Obrigado. Quando o coração me fala simples, um recado da intuição, sinto nele um amor tão seguro, nem faço força e nele dou vazão. Quando o coração me fala simples, sinto leve essa pulsação, num compasso ritmo seguro que me mostra certa comunhão. Quero ver a vida simples, como a areia vê o mar. Não importa grão ou gota, todos juntos fazem seu bailar. Quando o coração me fala simples, não importa a cor, religião, só me importa o amor que sai dos olhos e vem da boca em forma de oração. Quero ver a vida simples, feita de orvalho e gosto de hortelã. Pé descalço, mão ligeira, pra saber pisar no meu encanto. Quando o coração me fala simples, não importa a cor, religião, só me importa o amor que sai dos olhos e vem da boca em forma de oração. Quero ver a vida simples, feita de orvalho e gosto de hortelã. Pé descalço, mão ligeira, pra saber pisar no meu encanto. E na simplicidade mora o amor de Deus.
conseguir conquistar o sentimento de viver feliz, realmente em paz. Preciso se faz perceber que a todo instante a vida vem e diz: ajude mais. Sair mais de si, procurando descobrir onde se encontram dor, medo e solidão. Buscar outro irmão, abrandar seu sofrimento, iluminar de amor seu coração. E então, todo bem que manifesto, todo gesto de bondade que você realizar em auxílio a outro ser, com certeza voltará, devolvendo a você esperança e alegria de viver, pelo simples sentimento do prazer de servir, de entender, de amar. Vai chegar pra você um novo tempo de alcançar a paz, ao compreender que ajudar mais é a diretriz pra viver paz feliz, pra viver feliz. Olá, boa noite a todos. Vou iniciar a nossa atividade da noite de hoje com a leitura da página Carta aos Enfermos, de Casimiro Cunha, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração da tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados de desencanto e doença, o homem deve apurar as luzes de sua crença. Às vezes, dizes chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tardo o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração com tanta solicitude, nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços do corpo dilacerado, recordo que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ela é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, sê paciente e sê forte, ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados que visam a tua cura, põe o remédio divino da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus. Como eu disse, é de Casimiro Cunha, né? Nosso querido Casimiro Cunha, está no livro Cartas do Evangelho, pela mediunidade de Chico Xavier.
Vamos então à nossa prece. Pai, de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui, nessa pequenina chance, dentro dessa grande oportunidade nossa atual, que é esta existência. Abençoa, Senhor, esse momento de estudo, de reflexões que nós teremos daqui a alguns minutos. Obrigado por este dia e por esta noite, que estamos aqui, nesse encontro virtual, para pensar, para refletir e aplicar em nossa vivência lá fora, no nosso dia a dia, tais ensinos do Mestre Jesus. Abençoa cada pessoa que aqui participa, aos organizadores, os mentores desta casa que proporciona esse momento, que é o Instituto Espírita Caminho de Jesus, para os quais, em nome de Deus, pedimos a melhor inspiração e orientação nesse nosso estudo de hoje. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade amiga, aos mentores de cada um de nós, para os quais, em nome de Deus, estamos por iniciar a atividade da noite de hoje. Graças a Deus. Estou muito feliz, né, de estar aqui nesse momento aí oportunizado, né, pelo Instituto Espírita Caminho de Jesus, localizado lá no Centenário, Duque de Caxias. Queria, né, cumprimentar aí a direção, né, na pessoa do presidente, senhor Ricardo Gomes, agradecer ao senhor Walter Tomás, né, que é o responsável por esses convites, pela organização das palestras. Obrigado, Miriam Cordeiro, né, pelo convite também, né? Jéssica, Samara, né, e equipe, pela ajuda, auxílio a lidar com essa tecnologia toda, né? Isso que é tudo muito novo para mim, né? E a Miriam me desafiou, né? Eu queria agradecer, obrigado aí pela oportunidade, é um momento ímpar na nossa atual existência, que é a gente se ver, né, dentro de casa, sem poder sair muito, né? É um momento de quarentena que a gente precisa passar, mas unidos em pensamento, unidos em coração, através desse momento aqui de reflexões, né, conduzido aí pela doutrina espírita. É um estudo que eu fico muito feliz de ter recebido e vale primeiro para a gente, né? Para mim mesmo, né? E espero que seja produtivo, seja legal aí para os senhores que nos assistem, tá bom? Então, o tema de hoje está nesse livro, A Gênese, e é o capítulo 15, que fala justamente dos milagres do Evangelho. E na parte de curas, no item 10 e 11, quando fala exatamente da perda de sangue. O tema hoje, então, né, já descrevi aqui, é os milagres do Evangelho, perda de sangue, né, no item das curas, né, as curas trazidas por Jesus. Só que para nós iniciarmos, eu gosto de usar sempre um start, um ponto de apoio. Eu queria passar para os senhores um vídeo, um rápido vídeo, mostrando as cenas, né, desse momento aí que nós vamos conversar, que é da mulher hemorroísa. Tá bom? Então, por favor, atenção ao vídeo aí. Está chegando, está aqui, veja! Jesus! Jesus! Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade, ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Por favor, peço que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade, ela só tem 12 anos e está morrendo. Por favor, venha comigo. Se apenas tocar o seu manto, eu serei curada. Jairo, eu sinto muito. Deixe-o ir, Jairo. Jesus! Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não tenha medo.
Somente creia e ela ficará boa. Quem me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti o poder saindo de mim. Fui eu quem te tocou. Eu sofro há 12 anos com hemorragia. Eu gastei tudo com médicos que nada fizeram. Mas quando toquei seu manto, fui curada. Filha, tua fé te curou. Vá em paz. Muito obrigada. Então, nós vimos aí no vídeo, né, essas cenas, né, que assim eu fico muito feliz e tocado, né, pelo menos a mim, né, me afeta assim sobremaneira, porque é um vídeo que mostra uma cena forte, né, esse acreditar, esse ir até Jesus, e eu tenho muito boas lembranças, especificamente dessa passagem, né, dentre tantas outras passagens de Jesus. Mas eu acho muito importante essa, e eu já vivi, já tive a oportunidade, do qual sou muito grato, de vivenciar essa cena no movimento espírita, né? Seja na arte, lá na oficina de estudo da arte espírita, seja, né, na minha prática, né, de evangelização. E aqui, né, no Instituto Espírita Caminheiros de Jesus, de encenar, né, através da encenação, da música, né, da coreografia, com o apoio aí da Marcinha, com as mães, né, com as mães do Caminheiros, né, que elas encenaram e fizeram exatamente essa passagem, né? Foi muito legal, e assim, é uma passagem muito importante, que ela está registrada em 3 evangelhos. 3 evangelistas registraram essa situação. Está em Marcos 5, do versículo 25 a 34, está em Mateus capítulo 9, do versículo 18 a 26, e está em Lucas, do capítulo 8, capítulo 8, do versículo 43 a 48, que é o que eu vou me ater agora. Vou fazer a leitura. E uma mulher que estava com fluxo de sangue por 12 anos, a qual, tendo gasto toda a subsistência com médicos, não pôde ser curada por ninguém. Aproximando-se por trás, tocou na orla da sua veste e logo estancou seu fluxo de sangue. Disse Jesus: quem tocou em mim? Negando todos, disse Pedro: Senhor, mestre, as tubas te comprimem e espremem. Disse Jesus: alguém me tocou, pois eu percebi uma virtude saindo de mim, um poder que saiu de mim. Vendo a mulher que não se ocultara, veio trêmula e, prosternando-se diante dele, relatou diante de todo o povo por qual razão tocou nele e como foi curada imediatamente. Disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então, assim, isso está registrado, né, como eu falei, nesses 3 evangelistas. Eu pego esse particular de Lucas e é a partir daí que vamos fazer a nossa conversa.
Mas para a gente poder ter assim, uma conversa bacana né, e compreensível, vamos fazer essa viagem. Né? Eu convido a fazer essa viagem à Palestina daquela época. Vamos imaginar aquela época, a época difícil, e a mulher, né? Como era vista para aquela sociedade, né, palestina, né, daquela época lá, entre os hebreus. E especialmente, né, em especial, quando a mulher estava no seu período né, no seu ciclo menstrual, quando estava, né, no período da menstruação. Ela não era bem vista nesse momento, né? Ela recebia até o título de impura. Enquanto estivesse nessa situação, ela era chamada de impura. E aonde que está escrito isso? Né? Por que se acreditava nisso? Né? Não era um achismo, simplesmente. Era baseado no texto. E isso está em Levíticos, capítulo 15, versículo 19 e 20, em que diz: Mas a mulher, quando tiver fluxo, seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. Então, assim, fica claro de que, poxa, ela estava numa situação de impureza, e tudo que ela tocasse, ou, né, ou quem fosse tocado por ela, também estaria sendo impuro. Né? Então, era uma visão não muito legal, mas que estava pautada no texto, tinha um respaldo, né? Tá no Velho Testamento, e é o que o povo da época seguia, né? Estava na lei, né? Na lei dos homens, né? Na lei lá. E o que acontecia? Ela ficava impura, e aí? Ficava impura? Né? Passou o período, limpou? Não, precisava fazer um ritual, né? Como várias situações, né, da época, precisava fazer um ritual que também era respaldado pelo texto em Levítico também, o mesmo capítulo 15, só que os versículos 28 e 30, em que diz: Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas, 2 pombinhos, né, 2 aves, e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. Quer dizer, tinha que levar no templo. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor devido à impureza do seu fluxo. Né? Então, essa era a situação da mulher naquela época. E imagina a situação desta mulher especial, a mulher hemorroíça. A solidão dela, esses 12 anos de sofrimento, né? De ter que se esconder, de ter que ficar reclusa, nessa situação de impureza, né? Se para a mulher que passa pelo ciclo menstrual isso já não era bem visto, imagina quem tivesse uma moléstia desse tipo, em que o fluxo sanguíneo fosse em excesso e, né, não estancasse, ou, né, fosse recorrente. Né? Mais complicada era a situação dela. E qual é a coragem dela quando ela decide ir lá tocar Jesus? E já que qualquer pessoa que ela tocasse poderia se tornar impura, olha o medo dela de até, poxa, tornar Jesus impuro, né? Fazer com que Jesus ficasse impuro pelo toque dela. Ela poderia até ser punida, né, diante disso. Né? Por isso que quando ele pergunta quem me tocou, né, ela fica trêmula. Ela fica temerosa, porque ela teve a coragem, foi, mas não podia chamar atenção. E é uma situação muito complicada. E quando ela toca em Jesus, não foi um toque qualquer, né? Não foi um toque em qualquer lugar. Toquei aqui no ombro, toquei aqui na... O texto, né? Os textos, né, dos evangelistas estão claros. Mateus também enfatiza muito isso, né? O evangelista Mateus. A gente viu agora em Lucas, toca na orla, na borda, né? E todo homem, né? Aí vamos ver o porquê, né? Também tem que entender esse contexto da época. Todo homem dessa época, né, que seguisse a lei, deveria ter na sua orla, na sua borda da sua veste, algo, né? E isso está em Números, né, no Velho Testamento, quando ele diz assim: fala aos filhos de Israel e diz-lhes:
que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. E não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, nem pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Então, o local da roupa é onde justamente, né, segundo a tradição da época, e estava pautada como nesse texto, tinha um embasamento, era para lembrar o mandamento do Senhor. Os mandamentos, era para lembrar a lei divina, né, na borda. E é esse local, né, em que a mulher hemorroíça toca. É o ato de coragem e de tocar no lugar certo. O cumprimento da lei divina, quando a gente se propõe, né, a cumprir o que Deus espera da gente, o que é harmonioso com as suas leis naturais, nos proporciona vida, né, nos dá a vida, uma vida mais plena. E essa mulher estava perdendo a vida, né, estava se esvaindo. E em Levíticos também diz que a vida está no sangue. E ela perdia sangue, né? A mulher perdia sangue há 12 anos. E ela precisava tocar exatamente essa franja, o local onde lembrava a lei divina, né? Os mandamentos de Deus, né? Agora eu os convido a pensar o seguinte: qual o sentido para a gente hoje isso? O que a gente pode estar comparando com a nossa realidade hoje, né? Nós, como espíritos imortais, né, conscientes disso, enquanto estudantes aí da doutrina espírita, porque naquele momento foi a cura física. E nós, né, estamos nessa aproximação contínua da lei divina ou estamos distantes, estamos nos distanciando? Eu recorri à questão 630 do nosso livro dos Espíritos, que se pergunta, na seguinte pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? A resposta vai nos dar um norte aí, ó. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei divina, né? A lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E quando a gente abandona, né, essa lei divina, quando a gente se afasta, é como se fosse a morte espiritual, né? E o que essa mulher faz para obter a cura, né? Esse é o nosso caminho, nossa linha de raciocínio está aí. Ela toca, lembrando, exatamente no local de lembrança da lei de Deus, da lei divina. E daí sai a virtude de Jesus, né? Tanto que Jesus fala, né? Saiu uma virtude de mim, saiu um poder de mim. E podemos fazer uma analogia, vivenciar a lei divina, fazer exatamente o que Deus espera de nós, ser bons, sermos irmãos de todos, né? Dos nossos parentes, dos agradáveis, dos não agradáveis, né? A gente, com os conhecidos e desconhecidos, a gente vivenciar essa lei de amor, de caridade, de fé, no nosso dia a dia, ela nos traz virtudes. A gente vai aos poucos se alijando, né? Se livrando dos vícios, e vai adquirindo virtudes. Encontramos a virtude, foi o que ela fez. Tocou nas vestes, onde se lembrava dessa lei divina, e Jesus percebe que sai virtude dele, né? Mas para adquirir isso, como deve ser a nossa vontade, né? A palavrinha é tão pequena, mas que quer dizer muita coisa, fé. Será que é uma fé passiva de cruzar os braços e, eu quero a melhora, eu quero. Mas ficar eu quero e não fazer, né? Pensa que ela venceu inúmeras resistências, preconceitos, dúvidas, até dúvidas dela, medo. E ainda assim, ela foi movimentada a ter um ato de coragem, a ter uma fé ativa que vence a resistência da multidão. Aí, nesse ponto,
né, eu recorro aqui ao Missionários da Luz, recomendo também, capítulo 5, nessa minha edição, página 57, em que André Luiz, vendo irmãos, né, numa situação complicada, uma situação, né, de lamúrias, e ele questiona, né, o orientador, né, dele, e aí, né, não tem recurso para ajudá-los, né? Como ajudá-los, como tirar daquela situação? E a resposta bem paternal do orientador, né, de uma forma bem tranquila, ele diz: mas quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes são para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação, aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo da vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração. Por constituir a aspiração muito vaga, quase nula, se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Essa resposta do mentor acho que está clara, né? Já tem que acreditar, tem que querer, tem que partir mais do que do lábio, tem que partir daqui de dentro, né? Quer ver um exemplo? Bem simples. Eu passo em frente a uma casa, numa varanda, vejo duas pessoas, uma em pé e outra sentada. Aqui está sentada, está numa poltrona, e fica lá, né, se queixando: ai, que dor, que dor. Vou passar no outro dia a mesma cena, no outro dia a mesma cena. Eu tendo, de repente, alguma intimidade de repente, com a pessoa que está do lado, de repente, mais fácil, de uma forma quase confidencial, vou chegar e vou perguntar: poxa, o que acontece com ele? Por que ele fica gemendo ali na cadeira? Aí a resposta, né? Poxa, tem um prego pontiagudo naquela cadeira, está mal colocado, ele está saindo e está espetando a pessoa. Mas e aí? Essa pessoa não sai, não se levanta? Só que aí que está. Para sair, para levantar, ela tem que querer. E muitas das vezes a gente convive com pessoas que, diante de uma situação de dor, de incômodo, como esse prego, não se levanta, não sai, né? Fica, de uma certa maneira, acomodado, mesmo que doendo, mas fica ali se lamentando. Não tem essa vontade, essa fé ativa de se levantar e sair daquela situação. A dor dela, né, da mulher hemorroíça, levou 12 anos. E ela procurou médicos que não adiantaram. Fez. Mas essa dor persistiu, continuou. E isso a fez, quando ouve falar de Jesus, isso a faz acreditar, faz se movimentar, ir até lá. E ela recebe um elogio. Porque quando ela chega perto de Jesus, toca, e depois, né, quando ele responde: filha, a tua fé te salvou. Quer dizer, foi o movimento dela, foi o querer dela. Jesus, nessa hora, libera virtude, libera poder, né, vai o fluido para ela, curador, mas não foi nem por imposição de mão dele. Ela recebe, ela vem, é uma bomba aspirante, né? No próprio texto da Gênesis fala isso, né? Então, assim, é uma fé que é uma fé que é um tipo de sentimento que distingue, né, separa a criatura da multidão, né, que diferencia. Sobre isso, Emmanuel, né, aí outra referência bacana, no capítulo 47 do Pão Nosso, ele diz o seguinte: a multidão não saberá dispersar carinho e admiração, senão aqueles que lhes satisfazem as exigências e caprichos. Nos conflitos que lhe assinala a marcha, o aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que em seus impulsos instintivos
ela, né, a multidão, não poderá compreender. Então, você não vai ser igual aos outros, né? Essa fé ativa te faz ser diferente, diferente no sentido de que não vai seguir a inércia, não vai seguir a manada, né? Ela venceu essa rotina. Nós, quando reencarnamos, né, as pessoas quando reencarnam, vêm com seus planos, né, reencarnatórios, chega aqui, se ludibria, né, acaba se perdendo um pouco nesse cipoal e dorme para as questões espirituais, né? E para despertar desse sono, tem que realmente querer, tem que movimentar energias, fazer o diferencial, não fazer o que todos fazem, né? Fazer o que todos fazem tem um monte por aí. E ela sabia, né? A mulher em especial, ela sabia que precisava recorrer, precisava tocar aquilo que lembrava a lei divina, né? Ela precisava se voltar para a lei divina. No livro Consolador, né, uma outra referência muito positiva também, na questão 135, tem a pergunta: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal então? Né? Porque se a gente está longe de Deus, a gente está fazendo mal, né? Aí Emmanuel, né, nos responde: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias à mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então, olha aí, a gente se afastando de Deus e colocando os nossos caprichos, o nosso querer, né, o que a gente acha que é certo, a nossa lei, né, no meio do negócio. Né? Quer dizer, Deus, a lei divina, deixa aqui de lado, a gente coloca só o nosso, né? A gente confia só na gente. O ser humano, por excelência, ele confia, ele precisa, né, no seu dia a dia, confiar. Eu levanto, eu acordo, vou pegar uma condução, vou, né, pegar um ônibus, tomar um ônibus, vou precisar ter confiança de que vou chegar ao meu destino, vou precisar ter a confiança de que quem me conduzirá, seja o motorista de um carro, de um ônibus, né, o maquinista de um trem, né, o condutor, vai me levar até aquele destino. Então, a gente tem a confiança, mas onde nós depositamos a nossa confiança? Somente na gente? A gente precisa. A autoconfiança é uma coisa, a gente precisa da autoconfiança, mas será que é só na nossa lei, no que a gente acha que é certo e errado? Né? E o confiar na providência divina, naquilo que Deus nos dá como amparo, sustentáculo para o nosso caminho diário, né? E essa atitude de você colocar Deus de lado e simplesmente você se colocar no centro das coisas, né? Achar que só sua lei é que vale, é um egoísmo, é um orgulho, né? E está aí, né, o câncer da humanidade, né? Eis o mal, né? Acabei de ler o texto. Agora, se Deus está no centro de tudo isso, né? Se a gente considera Deus, né? Ama a Deus, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. A gente tem que considerar o próximo. Então a gente não vai poder achar que a nossa felicidade tem que estar acima do companheiro. Não, é um bem comum, um bem geral. Falou, tocou em Deus. Amar a Deus tem que amar ao próximo, a todos, né? E se a gente, por um acaso, usar a nossa felicidade sobre a infelicidade dos outros, a gente está amontoando brasas sobre nossas cabeças, né? E o mesmo texto, né, do Consolador, ele nos diz que urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Complementa assim. O resgate não no sentido de pagar. Vou pagar. Não. Se eu troco a lei divina pela minha lei, eu vou sofrer. Mas se eu considero a providência divina e estabeleço esse exercício de reatar, né, esse religar, reatar os laços com a lei divina, é exatamente o que a mulher faz, né? E o resultado, né, quando a gente reata com a lei divina, quando a gente se reequilibra, né, é nossa autoconfiança, mas a confiança em Deus. O resultado é a vida, né? É como um carro. A gente abastece o carro e segue adiante. A gasolina no carro é a nossa confiança. Mas será que só em nós?
A gente precisa entender que nesse caminhar vai ter percalços, vai ter obstáculos. E a gente precisa confiar em Deus, porque aí, se for só nossa gasolina achar que a gente dá conta de tudo, uma bela hora isso vai parar. Esse carro vai parar, né? Aí vai ser assim um aprendizado doloroso. Vai ser útil porque vai ter aprendizado, mas podendo não ir tanto pela dor, né? Agora, quando a gente coloca confiança em Deus, né? É como se recebesse uma energia profunda que vai amparar a gente, né? Nós, como carros nessa estrada, vamos passar pelos obstáculos, pelas várias intempéries, né? As dificuldades, mas a gente vai seguir adiante, vai receber até bônus, né? Um suporte de combustível a mais, para a gente poder seguir adiante. Ora, de repente, vai dar aquela brecada, aquela paradinha, mas opa, segue adiante, não vai ser uma parada. Né? Com insucesso, né? Com sofrimento. A gente vai ter nossos momentos, mas como qualquer um, mas vai seguir sempre adiante, né? Tendo essa força a mais que a gente vai estar recebendo. E a cura está justamente aí, nesse reatar os laços com Deus. É o se harmonizar com a lei divina. É a gente se reequilibrar, né, com a lei divina. Nossa autoconfiança, mas a confiança no Pai. E, né, a gente pode ver na fala de Jesus, a tua fé, a tua confiança, quer dizer, olha a nossa energia, nosso movimento. Mas nós temos o seguinte, quando a gente se propõe, né, a seguir Jesus, a gente tem 2 pontos, né? Eu vou usar um exemplo agora que vai ficar bem claro. Nosso esforço, nossa dedicação, nosso trabalho, né, e Provérbios coloca todo o seu esforço, né? Ele nos mostra isso, né, nesse outro registro bíblico. E o segundo ponto e essa ação da providência divina? Nós confiamos na ação da providência divina? Quer ver só? Olha o exemplo. Um semeador, né, um agricultor, ele vai preparar o solo, vai depositar semente, vai aguar, vai cuidar, vai fazer todo o cuidado, vai crescer para futuramente colher, que é o resultado que a gente espera. Mas, ainda assim, toda a ação daquele semeador foi feita. Mas e a parte de Deus? Né? E o que cabe a Deus, da ação da providência divina? Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios o seguinte, uma frase: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescer, o gerar os frutos, o ir adiante, vai ser Deus. Bezerra de Menezes, também numa frase, nos diz o seguinte: o lavrador semeia, mas é a bondade divina que faz desabrochar a flor e preparar-se o fruto. Isso está no livro Ontem e Hoje, de Giovanni Barbosa, editora da FEB. A gente faz a nossa parte, a gente tem a nossa parte que a gente sabe que cabe a gente, a nossa autoconfiança, mas e a confiança na divina providência? O que compete a Deus? A gente confia, a gente deposita a nossa fé ativa na parte no que diz respeito a Deus. A gente tem isso vivo, sentido. Eu falei agora há pouco que a fé é um sentimento. A gente sente isso ou é só da boca para fora? E a gente sabe que quando a gente se propõe a fazer qualquer coisa, né, plantar, fazer um bolo, né, fazer uma obra, levantar uma casa, né, tudo isso é a nossa parte, mas a gente tem a parte que compete a Deus e Ele vai nos dar ou sim ou não. Claro que a gente sempre quer ouvir o sim, né? A gente quer o sim para tudo. Quero ser curado? Sim. Opa, beleza. Quero conseguir um emprego melhor? Sim. Opa. Quando a gente consegue o sim de Deus, né? Quando a gente faz a nossa parte e a parte de Deus nos vem essa resposta positiva, na verdade tem um aprendizado aí. Não é só para a gente ficar feliz e achar que o mundo é azul, não. Azul com bolinha branca e rosa, não. Ele está nos ensinando a lição do esforço próprio. Porque também, se não fizer nada, como é que vai ter o sim? Difícil, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Então, o esforço próprio está aí, nesse ensinamento. Fez a parte que te compete.
Deus ajuda quem cedo madruga. Madruga, faz a sua parte que Deus vai te ajudar. Mas e quando a resposta é um não? Quando a resposta nos diz não? A gente não quer, né? Na verdade, também tem uma lição aí, nos ensinando a nos preparar mais. Tem a seguinte mensagem: você ainda não está pronto para isso, né? E às vezes a gente não entende, e a gente, se afasta de Deus, a gente se afasta da lei divina, né? E quando a gente se afasta, a gente vai ter consequências, né? Não muito legais, não muito bacanas. Eu trago até uma contribuição, agora do livro Vinha de Luz, em que diz sobre a doença. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto, quer dizer, reduzido. Emmanuel, aqui nesse Vinha de Luz, esse é o capítulo 157, né, vem nos dizer justamente isso, que a enfermidade, né, tudo isso, as nossas consequências, é da gente. A gente está se afastando, né, da lei divina, né? A gente está procurando, né, sarna para se coçar, né, como diz outro ditado aí que eu estou usando. E assim, quando Deus diz não, né, no não daquele momento, na verdade é o não daquele momento para a gente, que está ali esperando, né, almejando algo, mas ele já está operando, ele já está trabalhando no silêncio. E é o que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele diz no capítulo 15, Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Deus não vai discutir. Deus é o Pai. Então, eu volto a repetir. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio. Então, é no silêncio que ele vai trabalhar. E nos 12 anos, né, recebendo os nãos, né, os nãos de Deus, os nãos da vida, mas ela foi agindo. E nesse grande esforço dela último, ao qual a gente vê a referência evangélica, né, e a gente viu as imagens, é aí que Deus atende o chamado dela. Ele esteve operando ao longo, e é nesse momento em que ele atende, e ela pode, nesse momento, dessa fé ativa, dessa vontade, experimentar a vida. Porque mais do que a cura física, é a cura da alma. É o que ela vivenciou, é o que ela pelejou, né? O seu dia a dia, encarando sua doença, tendo que lidar, tendo que encarar os seus medos, o medo do olhar do outro, do julgamento do outro. Ainda mais naquele tempo, naquela época, como eu fiz a referência no início, ela, a partir desse momento, ela experimenta verdadeiramente a vida, né? E é uma vida de paz interior, é uma vida de reequilíbrio, né? De harmonização com a lei divina. E deixa para a gente, né, um exemplo de fé, um exemplo de fé ativa, né, no acreditar, na autoconfiança, na confiança em Deus, na confiança da lei divina. É esse o exemplo que ela deixa nessa passagem, e eu acho que assim fica a mensagem, né, acho que a gente pode fechar aí essa mensagem de fé ativa, fé com vontade, né, o ato de coragem que é muito mais interno do que externo. Não fazer para os outros verem, mas o daqui, que parte daqui, né, que a gente sente. Eu gostaria de estar encerrando aí nossa conversa, né, a explanação da noite de hoje, com um texto que é chamado Cura Espiritual. É do nosso amigo André Luiz, né, outro espírito aí, importante, através, novamente, da psicografia de Chico Xavier. E ele diz assim: comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é alegria no coração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências
imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserva brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive os desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Eu gostaria de, agora sim, fechar a nossa conversa com a música, que foi feita a partir dessa situação, dessa cena da mulher hemorroíça, esse encontro dela com Jesus, que é uma música de Tim e Vanessa, Vestes do Amor. Vamos ouvi-la, a gente já prepara nosso ambiente e logo em seguida a nossa prece final. Desde já agradecendo a oportunidade, e por vocês me ouvirem, tá bom? Com vocês, Vestes do Amor. Uma virtude em meio
tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Foi a tua fé que te salvou. Pai querido, Mestre Jesus, nosso irmão maior, agradecemos por esses momentos de reflexões, de estudo, acerca dessa passagem tão importante, tão cheia de significados especiais a respeito da fé. Que possamos nos abastecer cada vez mais dessa fé viva, dessa fé atuante no nosso dia a dia, na nossa vivência do mundo lá fora. Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, com esse especial roteiro, farol de nossas vidas, que é o Teu Evangelho, que possamos estar pautados na vivência dele, com fé, esperança e amor. Peço as bênçãos para todos que aqui estão participando desse momento, assistindo, aos que organizaram esse momento, aos responsáveis dessa atividade junto ao centro. Pedimos também por todos aqueles que estão nesse momento de quarentena, seja aqui em nossa cidade, nosso estado, nosso país, em nosso planeta, que possam cada vez mais ter motivos para seguir adiante e acreditar que pode haver um novo porvir, de melhores dias, de melhores situações, mas partindo dessa certeza do seu interior e no convívio com os seus dentro do lar. Abençoa também aos que partem, aos que estão seguindo para a espiritualidade nessas condições, aos que ficam e lamentam pelos seus parentes, pelos seus filhos, que tenham lenitivo para a sua dor. Obrigado, Jesus, mais uma vez, obrigado aos nossos mentores, e para os quais, em nome de Deus, damos por encerrada a nossa atividade da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado. Fiquem na paz. Até.